Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição incrível, inacreditável, insubstituível de Pedro e Cora, o seu programa sobre como o digital está virando o mundo de ponta cabeça, de cabeça para baixo, dependendo da região que você está aí no Brasil. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio ou então na sua plataforma de podcasts favorita. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha grande amiga Cora Rona. E Cora, qual é o nosso assunto nesta quinta-feira? Olha, hoje nós temos um papo cabeça, realmente um papo cabeça. Um papo para lá de cabeça. O psicanalista Jorge Forbes vai nos explicar por que depois de 2, 3, 4 mil anos vivendo em Terra 1, agora faz uns 40 anos, estamos vivendo em outro planeta. Vocês conhecem Terra 2? Vem com a gente. Jorge Forbes, muito obrigado por ter aceito nosso convite para essa conversa aqui. É um imenso prazer, Pedro, estar com Cora e com você. Estou com grande expectativa do nosso bate-papo. Jorge, o motivo dessa entrevista é porque a gente andou tendo umas conversas nessas últimas semanas e eu fiquei um bocado fascinado como que não só um grande psicanalista como você mas um psicanalista que foi aluno de Jacques Lacan, né? É velho. Não, mas é que são duas realidades tão distantes. A Paris dos anos 40, 50, 60, 70, né? 70. A minha Paris é dos anos 70. Você não compromete ele. Claro. Mas quando a gente compara com o mundo da era digital, né? As mudanças são radicais e um dos temas correntes meus e da Cora aqui é essa difícil adaptação dos seres humanos à tecnologia digital. Vem cá, é difícil mesmo a impressão da gente? Pedro, eu acho o seguinte, Lacan realmente não viveu essa época, Lacan morreu em 1981, eu segui os seminários dele de 76 a 81, só para não me comprometer muito, né? Porque ele começou bem antes, ele começou em 50, e é considerado realmente o maior psicanalista depois de Freud. E é interessante que na primeira parte do ensino dele, pelo qual ele ficou mais conhecido, quer dizer, com o homem que descobriu o inconsciente estruturado como uma linguagem, os jogos linguageiros, a multiplicidade dos sentidos, etc. No final da vida dele, parece que ele previa que alguma coisa ia se dar no mundo, que o mundo não seria mais dirigido por um sentido único ao qual você se adaptava ou você se rebelava. E ele fez uma inversão grande na clínica dele, criando uma nova clínica que ele chamou de real para contrapor a clínica do simbólico. Eu estou entrando em muita tecnicidade, eu não vou continuar por aí, não. Só estou dizendo que, de repente, ele diz que vai existir um novo mundo que não será feito da mesma forma de uma significação conjunta, onde você tem um padrão, você concorda ou você discorda, como falei agora há pouco. Então, para mim, Cláudio e Pedro, foi muito importante, e é uma preocupação minha, eu acho que há uns 30 anos, de ver os efeitos da tecnologia, não só o efeito, vamos dizer que a gente sempre brinca, nós estamos velhos para tanta tecnologia, a gente se assusta. Isso é engraçadinho e tal, mas vamos dizer, eu exigiria um pouco, vamos dar um passinho à frente. A tecnologia revolucionou a nossa identidade, a tecnologia mudou completamente as nossas vidas e, a meu ver, nós não estamos ainda capacitados para aproveitar esse novo mundo, esse Terra 2, como eu costumo chamar. E se assim chama, é porque é tão diferente o mundo que a gente vive hoje, é tão outra coisa, a gente, do nascimento à morte, é tudo diferente do que um dia foi, que me levou a chamar isso de Terra 2. E o que isso tem a ver com a tecnologia, você poderia me perguntar? Para ter algum marco, eu diria que a partir de 1992, que é um dos marcos
do surgimento da web. Nós horizontalizamos o laço social. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós tínhamos um laço social vertical durante 2.800 anos, de Homero até 40 anos atrás. É muito tempo. O que é um laço social vertical? É um laço social que você tem uma transcendência, você tem um polo de referência a todas as pessoas. Nós, humanos, não somos seres naturais, nós somos seres que temos que nos construir, né? A gente primeiro nasce, depois aprende a ser alguma coisa. Não somos como o gato da Cora, por exemplo, que já nasce sabendo ser gato, né? Nós não sabemos, não temos a menor ideia. Mas a nossa vingança é que o gato da Cora só pode ser gato. Nós podemos ser qualquer coisa, né? Podemos fazer cachorrada, macaquice, ser gato, gata, enfim. Mas o que eu quero dizer é que nós tínhamos uma verticalidade, nós tínhamos um padrão. Primeiro nós tínhamos um padrão natureza, depois um padrão Deus, depois um padrão razão no iluminismo. Quer dizer, nós temos grandes épocas da ética do homem e sempre vertical. De repente, gente, o avanço da tecnologia horizontaliza nossas relações e nós não temos mais a gente fica desbussolado, a gente fica sem saber, fica perdido e começa a comprar livro de autoajuda em cada esquina, encontrar um bispo, eleger um bispo novo no momento, a quem você vai reclamar. As pessoas não estão sabendo viver isso, e eu acho que com boa razão, porque nós tivemos mais de 2.000 anos, mais de 20 séculos, numa arquitetura vertical, e de repente estamos num mundo de flexível, um mundo líquido, como que é o nosso amigo Bauman, um mundo de múltiplas opções, um mundo criativo, um mundo responsável. É um mundo muito menos disciplinar e mais responsável. E um mundo de escolha. E por aí eu paro. Quer dizer, por que o mundo de escolha? Porque se você tem 10 coisas hoje em dia para escolher, você sabe, você falou, legal, tem 10 coisas para escolher. Mais ou menos, porque se você escolhe uma, primeiro você não tem certeza da boa escolha. E a única certeza que você tem é que você perdeu 9. Então, eu acho que a conversa da psicanálise com a tecnologia é fundamental para cuidar desse novo homem pós-moderno. Desculpe ter falado tanto. Imagina, vai ser longa a conversa, vai ser interessante. É muito interessante esse teu conceito do Terra 2. Eu queria que você expandisse isso um pouco para a gente, que você falasse um pouco mais do que é Terra 2 na tua visão. Cora, minha visão é a seguinte, eu acho que existe uma nova era essa marcada pelos traços que eu acabei de falar, da horizontalidade, da multiplicidade, da liquidificação, da pluralidade, da flexibilidade. As pessoas pensam, aliás, que agora é todo mundo igual. Eu penso exatamente o oposto. Agora todo mundo é diferente. E como todo mundo é diferente, consensos são muito mais complicados, porque todo mundo é diferente, todo mundo tem uma singularidade e não uma particularidade que deriva de um elemento comum. Mas, enfim, normalmente as pessoas chamavam, né, a partir dos anos 50, 60, começaram a chamar de pós-modernidade. Eu acho confuso o conceito de pós-modernidade, quer dizer, acho fundamental, ele ficou consagrado pela obra de Lyotard, mas na língua do senso comum, quando você fala uma coisa moderna, é a coisa de hoje, e pós-moderno é coisa de amanhã. Para explicar que o moderno é o de ontem e hoje é o pós-moderno, é muito confuso. E aí, quando eu comecei a ver, isso veio da minha clínica, meu interesse de descobrir tudo isso, porque eu vejo que a arquitetura vertical da psicanálise, isso eu não falei, mas agora acrescento, por que a arquitetura vertical da psicanálise? Ora, me permita um parêntese rápido. Freud inventou um link, uma forma, um software fantástico chamado complexo de Édipo para lidar entre a pessoa e o mundo, porque nós não somos seres naturais, como eu falei na fala anterior, né? Então, eu gosto do exemplo, por exemplo, de Carlos Drummond de Andrade. Desesperado com a distância dele ao mundo, ele tenta mudar o mundo, o nome de Carlos para Raimundo e vê que não acontece nada. Faz uma boa rima, mas não consegue uma solução, né? E diz que mais vasto é o meu coração, um psicanalista ouviria mais vasto é o meu desejo. Com toda razão, o senhor poeta, né? Então,
não existe nunca essa acoplagem perfeita. Mas Freud inventou esse complexo de Édipo que nos serve para conversar com esse mundo mais ou menos, um neuroticamente, outro perversamente, outro psicoticamente, mas vai indo. O complexo de Édipo é uma estrutura vertical. Insisto, eu comecei dizendo que de Homero até hoje sempre foi vertical. O complexo de Édipo, Freud capturou maravilhosamente aquela sociedade de 1900 e era vertical. E vertical foi durante muitos anos. Todo mundo começou a achar que o Édipo é uma coisa, é um lugar comum. Todo mundo fala hoje em dia em histeria, em obsessivo. Não precisa ser psicanalista para falar, todo mundo usa, né? Esses termos passaram a ser correntes. Aí eu comecei a ver na minha clínica que tratar na clave do Édipo já não estava funcionando da mesma maneira que funcionava no início do meu trabalho. Que não tinha o mesmo efeito, que nós tínhamos sintomas, como diria, em curto-circuito da significação. Você pega, por exemplo, as agressões inusitadas. Susana Richthofen. Né? Por que... Na época, a imprensa me perguntou muito para mim, por que a Susana matou o pai e a mãe? Porque ela é psicótica? Eu disse, olha, pode dizer que ela é psicótica, pode dizer que ela é histérica, pode dizer que ela é perversa. Nenhum desses quadros justifica, entre aspas, o assassinato do pai e da mãe. Aí, uma revista de ampla circulação saiu no final de semana dizendo assim, descobrimos o segredo da morte dos pais de Susana. É porque ela teve uma mãe médica e um pai alemão. Fica perigosíssimo ter uma mãe médica e um pai alemão. Mas, enfim, então eu acho que eu comecei a perceber, a partir da clínica e depois no mundo, uma ansiedade brutal, as pessoas não sabendo viver a partir de uma revolução. Todo mundo dizia assim, não, mudou tudo, a globalização mudou tudo. Eu comecei a pensar, mas mudou o quê? Qual é a chave? Qual é a chave de mudança? O que eu consegui fazer foi o que eu falei para vocês. Eu acho que o paradigma, ao menos do ponto de vista psicanalítico, ou ao menos do meu ponto de vista, o paradigma essencial é a mudança do mundo horizontal, do mundo vertical para o mundo horizontal. Então, chamei de Terra 2 porque comecei a ver o seguinte, a gente não nasce da mesma maneira. Não existe mais nascimento natural. Foi esse o tempo de falar parto normal. Ou parto... Nasceu de parto natural? Teve boa hora, minha filha? São expressões que hoje em dia não existem mais. Você faz engenharia genética e me espantou muito, Cora, que quando a gente fala em engenharia genética, existe um preconceito positivo, se é que dá para falar assim, pessoas ficam achando que os pais vão escolher alto, loiro, olho azul, dentro de um padrão normativo, cafona, mas enfim, como se fosse escolher isso. Não é isso. Pais anões nos Estados Unidos estão mudando a genética de embriões não anão para embrião anão. Pais mudos também, surdos também, né? Uma anã foi na Corte Suprema dos Estados Unidos e diz assim, como é que eu vou ter um filho de tamanho normal, entre aspas, com 4 anos de idade eu não vou carregar mais meu filho. Minha casa toda ela é pequena, eu não quero ter um filho grande, eu quero ter um filho anão. E teve. Né? Então, veja, do nascimento, eu vou pular todas as etapas da vida, porque senão ficaria muito longo, mas do nascimento até a morte, pegue a morte, por exemplo. Cora, a morte virou cardápio, né? Você quer morrer hoje? Ah, bom, então é ortotanásia, é a morte normal. Não, não quero morrer hoje, hoje não estou afim, não, quero morrer daqui a pouco. Então, é uma distanásia, você afasta, né, o momento da morte. Ou você tem uma eutanásia, eu quero morrer. Você tem suicídio assistido. Quer dizer, traz um cardápio para você, você escolhe o que você quer. Se você ficar entubado, você quer morrer ou você quer que eu mantenha você em vida? Enfim, eu quero chamar a atenção sobre isso, poderia falar sobre educação, que nos últimos 300 anos conseguiu ir do quadro preto ao quadro branco, não mais que isso, tem um atraso brutal, do direito que está perdido, o amor que não é mais igual, não é a mesma coisa do que era. Enfim, eu comecei a ver que em todas as esferas da nossa vida, a gente agia diferentemente. Foi daí que eu pensei em falar Terra 2. E o conceito ficou mais conhecido porque eu procurei a TV Cultura
e disse, eu vou propor fazer um programa chamado Terra 2, porque eu acho que a TV Cultura ela precisa ajudar as pessoas. Eu vejo no meu consultório o desespero das pessoas com o mundo atual. Aí fui lá, mostrei isso até naquele dia, o diretor da TV era Marcos Amazonas, que eu conhecia há pouco. Eu falei, olha, eu trouxe uma ideia, eu acho que tal fazer um programa assim, 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 porque a gente tem que legitimar uma nova forma de viver. Senão as pessoas, se você não legitimar, a gente cai no reacionário, as pessoas vão voltar para velhas formas anteriores. Ele topou no ato, Cora. No ato. Foi 20 minutos de propósito, falou, tá aceito. Vamos fazer, vamos bolar, vamos ver como é que a gente faz. E a gente fez, e foi muito bom e tal, ganhou... Enfim, foi muito bem considerado. Não sei se chegou a ver algum dessas coisas, algum dos capítulos. Enfim, é isso. Não sei se... Terra 2 para mim é isso. Terra 2 é o mundo que a gente vive agora, que é um corte epistemológico, paradigmático, brutal com tudo que a gente viveu até hoje. E o tsunami tecnológico está nos enlouquecendo, e a nossa identidade relacional, então nós estamos com dificuldade. Jorge, eu vou te pedir para dar 2 passos atrás. Para ensinar o básico para quem está acompanhando a gente, o que é o complexo de Édipo? Por que o complexo de Édipo é a linha fundamental ali, em cima da qual se constrói a psicanálise? E o que te parece que substitui, se é que existe? Eu estou achando que eu estou fazendo intervenções tão longas, você me pergunta o que é complexo de Édipo, eu respondo, mas... Quantos eu episódios respondo. tem esse Mas sabe, Pedro, eu tenho uma mania. Como você falou no começo, eu fui aluno de Lacan, e Lacan é conhecido por ser uma pessoa muito complicada, muito, né, Que dava dificílima palestras de... curtas, né? Né? E aí eu me propus, como aluno deles, assim, olha, enquanto transmissão da psicanálise, eu vou ser mais no estilo freudiano. O Freud tem uma frase que diz, quando eu falar alguma coisa e você não entender, é porque não está claro para mim. Eu tenho horror de lacanês, horror daquela linguagem tortuosa dos meus colegas de formação semelhante. Eu acho que realmente a gente acaba falando que não sabe. Então eu busco clareza, eu busco que todo mundo possa entender, por exemplo, o complexo de Édipo. Mas agora também, quando você tem que ser claro, você tem que começar 2 passos atrás, como você disse. Então eu vou 2 passos atrás. Então, vamos lá. Ponto primeiro. O ser humano não é um ser natural. Falei isso já é a 3ª ou 4ª vez que eu insisto. O que eu quero dizer com isso? Porque senão ninguém vai entender porque precisa do tal do complexo de Édipo. Nós achamos que nós somos animais como um outro qualquer. Não somos. O gato, como eu falei, sabe ser gato. O cachorro sabe ser cachorro. A zebra sabe ser zebra desde o nascimento. Nesse caso, a psicanálise se articula com Sartre, na frase genial do Sartre, que os animais, a essência precede a existência. O que é essência? É a gatice do gato, a cachorrice do cachorro, a zebrice da zebra, tem uma essência. Comparemos agora ao ser humano. Pedro Doria. Por que você se chama Pedro? Meus pais decidiram. Brilhante resposta. Muito bem, mas começa... E decidiram te chamar Pedro por quê? Eu sei que seu pai não se chama Pedro. Por que resolveram te chamar de Pedro? Porque eles queriam um nome consagrado da língua portuguesa, um nome simples, presente de forma vasta na cultura. Então, eu e meus irmãos temos nomes assim. Seu irmão como se chama? Manuel. Vocês são só vocês dois?
Eu tenho uma irmã também, a Mariana. A Mariana devia ser Maria. É verdade. Seguindo a lógica, não sei exatamente por que virou Maria com Santana, né? Mas, enfim. Maria com Santana, tá bom. O nome Pedro é consagrado. Por que você disse que ele é consagrado? Bem, eu já ouvi falar nesse nome, mas eu prefiro ouvir de você. É um dos apóstolos, é o fundador da igreja. São todos nomes do Novo Testamento. Isso te influenciou alguma coisa? As pessoas, você mesmo, quer dizer, saber disso, que tu és Pedro, sobre essa pedra eu construirei minha igreja? Isso te influenciou de alguma forma ou não? Não, eu sou filho e neto de ateus. E sou ateu mesmo. E você acha que ateu escapa da Não, se escapasse eu não me chamava Pedro. Se escapar, então pronto. Então, Pedro, última coisinha. Quando você era pequenininho, você acha que você dizia eu quero água? Não, eu tenho 3 filhos. Eu sei que eu diria qualquer coisa do tipo água. E quando você conseguisse articular, você dizia Pedro quer água. Sim. Se você se lembrar da história dos seus filhos, eles falavam na terceira pessoa, Pedro quer água. Isso, não Muito tem bem. a percepção de ser, né, de si. Lacan diria que eles têm total percepção, que eles são muito mais honestos que a gente. Porque o tal do Pedro, que você acabou de me explicar, é o falado Pedro. É o consagrado, é sobre essa pedra, é um nome simples, é um nome fortíssimo, etc, etc. Afinal de contas, não é pouca coisa chamar Pedro. Parecido com Pedro só tem Napoleão. Bom, Pedro é muito importante. Aí você falava para sua mãe, honestamente, você falava, mamãe, Pedro quer água. Um dia, e tá certo, você era o falado Pedro. Aí, um dia você estava morrendo de sede e falou, mamãe, quero água. Ela olhou para você e disse assim, você já está grandinho, meu filho, né? Você tem que, agora a partir desse momento, você tem que dizer, eu quero água. Aí você falou, mamãe, você também que está com sede? Assim, aí foi o golpe fatal. Não, meu filho, eu sou você, ou eu é você. Isso ferra com a gente, né? Quer dizer, você, aonde existia um Pedro, você passou a ser. Todos nós passamos por essa experiência, né? E essa experiência, Lacan pegou um verso de Rimbaud que é lindo, que diz assim, eu sou um outro. Quer dizer, é tão sensível isso. Eu sou um outro. Pedro, você é o falado Pedro. Você se identificou esse Pedro. E se assim não tivesse feito, você seria psicótico. Não é que foi ruim, foi salvador para cada um de nós. Bom, isso é um exemplo. Vocês podem dizer, por que eu estou falando tudo isso? Isso é um exemplo clínico, diário, para que serve o complexo de Édipo. Então, volta ao que eu falava antes. Eu dizia que os animais têm uma essência e que o homem não tem uma essência. Quando o Pedro nasce, diria Lacan, para chatear as moças no seu seminário, era um pedaço de carne movediço. É assim que ele nomeia o bebê, um pedaço de carne movediço, de uma maneira muito sensível. E esse pedaço de carne movediço é nomeado de Cora, é nomeado de Pedro, é nomeado de Jorge, né? E nós entramos nisso. Então, nós existíamos antes e a nossa essência vem a posteriori, vem depois. E a gente fica sempre com uma pergunta, que é a pergunta que todos nós nos fazemos, o Pedro, a Cora, o Jorge, esses nomes e essas identidades recuperaram tudo aquilo que eu era ou não? A resposta é não. Por isso nós somos desejantes, porque nós estamos sempre insatisfeitos, querendo saber o que aquilo não entrou na nossa história que deveria ter entrado. Bom, isso posto,
né? Foi você que me perguntou, Pedro. Desculpe o tempo que eu estou tomando. Você me perguntou sobre o complexo de Édipo. Eu estou respondendo. Então, o complexo de Édipo, isso que nós acabamos de ver nesse exemplo banal, mas tão fundamental na vida de cada um de nós, o complexo de Édipo, como eu falava agora há pouco, foi uma estrutura de ligação entre a pessoa e o mundo. A pessoa era uma pessoa perdida, aquela pessoa que estava no berço, o Pedro, que não era Pedro, que era X. Você era X, eu era X, o cara era X, né? E que de repente consegue entrar no mundo. Mas tem o complexo de Édipo é uma estrutura de humanização. Vou dar um exemplo mais evidente ainda. Vou fazer um desenho aqui. Um exemplo bem banal. Imaginemos que nós tenhamos, uma pessoa e o mundo, ok? Aí o Freud disse assim, vamos imaginar, a metáfora do barqueiro é minha, não é do Freud, mas eu acho que explica bastante. Vamos imaginar que tem um barco aqui, e esse barco leva a pessoa daqui, é difícil ver no espelho, daqui até aqui. O Freud descobriu 3 maneiras de fazer esse percurso. O primeiro percurso, essa pessoa aqui chega, vai para o barqueiro e diz assim, me leva até a outra margem, me leva para o mundo, eu quero entrar no mundo. E ele chega com a bagagem dele, com tudo que ele quer levar. E o barqueiro diz, não, você não vai entrar no mundo de qualquer jeito, não. E essa bagagem não vai dar, você vai entrar numa sociedade, você vai pagar um ticket de entrada. Você não vai fazer tudo o que você quer, de jeito nenhum. Então você negocia. Essa negociação é uma forma... A pessoa que negocia com o barqueiro para não entrar no mundo é o neurótico. Somos nós, ou esperamos. Esperamos que seja... Exatamente. Aí tem uma segunda forma. O carinha chega lá e diz, esse barqueiro vai querer que eu faça negociação, fazer negociação nenhuma. Esse cara chegou de Brasília ontem e tal, ele diz assim, não tem barqueiro não. O barqueiro está chegando, ele pega sutilmente a cabeça do barqueiro, afunda na água, monta no barquinho e vai até o mundo. Ele faz Lacan gostava de dizer, uma perversão, uma versão do pai, o perverso. Né? O perverso que faz o outro sofrer e ele tem sempre dinheiro. Não tinha visto. Não, poxa, que interessante, estou cheio de dinheiro. Sabe que eu não tinha notado? Estava notando uma coisa assim, estava atrapalhando eu andar aqui. Enfim, que é um fascínio, os neuróticos ficam fascinados pelos perversos. O Freud falava que o perverso é o neurótico que deu certo, porque ele consegue ir para o mundo como ele gostaria que fosse. E você tem um terceiro elemento que é o cara que chega e não encontra o barqueiro. A mulher do barqueiro está doente, está dando à luz. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele fica sempre fora do caminho. A palavra fora do caminho chama-se delírio. Ele delira. Então, Freud chega à conclusão que você tem 3 possibilidades. Ou você faz uma ponte neurótica, uma ponte perversa ou uma ponte psicótica. Essas 3 pontes, elas negam a falta de estrutura. Elas tampam um buraco, correto? Você tampa o buraco neuroticamente, você tampa o buraco psicoticamente, você tampa o buraco perversamente. Isso foi uma maneira inacreditável que o Freud nos deu para entender de que maneira você se estrutura com o mundo. E isto se chamou Complexo de Édipo porque ele fez uma homenagem à peça Édipo Rei do Sófocles, aonde, enfim, não preciso contar o Sófocles, né, Pedro? Então tá. Então, isso é claro que a pergunta que fica no ar é assim, e o normal? Porque tem sempre alguém, né, nos assistindo dizendo, e eu, que sou normal, onde é que eu estou aí? Você está na invenção de uma ponte com o mundo.
Quer dizer, você tem 3 formas mentirosas de cuidar dessa ponte, que é neurose, psicose e perversão, e você tem uma forma normal, entre aspas, que é inventar uma ponte com o mundo e fazer passá-lo no mundo, que é o que os artistas fazem. Quer dizer, a banda que Chico viu, só ele ouviu. Só que ele passou isso no mundo e quando a gente ouve a banda hoje em dia, a gente lembra de Chico. Quando a gente passa no porto de Salvador, a gente lembra de Jorge Amado, Capitães da Areia. E assim por diante. Quer dizer, a psicanálise adota uma ética da responsabilidade, da invenção de uma ponte e da responsabilidade. Isso seria o normal. Como é que eu classifico o normal? Você não classifica. O normal é tomado um a um. Então, se eu disser, por exemplo, a histérica, você vê na cabeça imediatamente um quadro padronizado da histérica. A histérica é padronizado, por isso que a gente sabe que é histérica, senão a gente não saberia. O perverso também é padronizado. Quando eu falo político, a gente já sabe até qual político estamos nos referindo. É político que saiu, que está votando agora, enfim. Né? Bom, não importa. E o psicótico também tem, são estereótipos, são quadros estáveis. A normalidade não. Então, o complexo de Édipo é uma estrutura que Sigmund Freud fez para responder à ausência da natureza biológica, do determinismo biológico no ser humano. Claro que nós somos seres biológicos, estou falando de determinismo biológico, quer dizer, saber como se comportar, e nós somos obrigados a nos humanizarmos. Essa estrutura é vertical, é o pai, o barqueiro, todo mundo agora já deve ter deduzido que o barqueiro é o pai, e o mundo supostamente é a mãe onde você quer chegar, de onde você perdeu-se e aonde você quer voltar. E a pessoa, então uma estrutura tripartite e vertical, ou quadripartite, porque tem a falta, que seria o quarto elemento. Mas isso já estou complicando. Respondi sobre o que é o Édipo, mais ou menos, ou não? Eu acho que não só você respondeu, como você deu uma resposta muito bonita. E a coisa que todo mundo está tentando imaginar agora é se essa estrutura, para nos compreendermos, não funciona mais, o que funciona no lugar? Tem uma tese, tem uma teoria? O que você está vendo, Jorge? Tem. Você está me fazendo perguntas, a culpa é sua, sem dúvida, do que eu vou responder. Tem. Se está todo mundo... Vou passar do elemento comum. Não há dia que eu não escuto um pai dizer, ou um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó, enfim, pessoas acima de 40, 45 anos de idade, que diga assim, meu filho é um bobo alegre, essa juventude está perdida, é puro narcisismo, só estão voltados para si mesmo. Você ouviu a música deles? Nós que vivemos Bossa Nova, nós que vivemos os Beatles, nós que conhecemos Elvis Presley, Duke Ellington, né? De repente vem esse bate-estaca, bum, 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 coisa horrorosa. Né? Qual será o futuro da humanidade? Nossos filhos estão perdidos. Eu fui para ruas em 68 dar meu sangue por esse país. Né? Meu filho vai para a rua, naquela famosa reunião, acho que foi 2013, né? E não tinha uma bandeira de luta. Ressoava no meu ouvido: o povo unido jamais será vencido. Ele não sabe nem o que é essa frase, ele não viveu nada disso. Eles mudam a bandeira na própria Avenida Paulista, está todo mundo perdido. Enfim, isso é só uma fotografia rápida do pedaço. Essa perdição, eu acho, me ajudou a pensar qual seria o referente novo, qual seria a transcendência. Gente, quando eu falo transcendência, eu não estou falando em religião. Eu estou falando em alguma coisa, a base de um laço social em algum momento da nossa existência. Como a base não é um código genético, porque nós não somos bionívocos com o nosso gene, ainda bem, porque a gente tem muito gene porcaria que a gente consegue silenciar. Se fosse bionívoco, não conseguiria, então estaria ferrado. Né? Enfim. Então,
Ah, eu acho que o que a gente tem que se perguntar, Pedro, é se realmente o mundo é puro narcisismo, é pura psicologia positiva. Eu sou ótimo, eu acordo de manhã, falo 3 vezes no meu espelho, como você é fantástico, enfim, essa bobajada que tá aí no mercado, né, num consumo horroroso de felicidades preta por ter. Mas a pergunta, eu acho que se impõe para nós é pelo que eu me sacrifico? Quero dizer isso, até me lembrei de você agora há pouco, não sei se você se lembra, quando eu perguntei para você sobre o nome Pedro, você falou Pedro é um nome consagrado. Você respondeu assim: sagrado quer dizer aquilo pelo que eu me sacrifico. Né? Sagrado e sacrifício, nossa, falando isso com a filha de Paulo Rona, eu estou até assustado, né? Porque eu já disse em off e repito este livro, o mais famoso, né? Sobre o latim, me acompanhou e me acompanha a vida inteira. Mas, enfim, consagrado tem a ver com sacrifício, tem a ver pelo que eu doaria a minha vida. O animal humano, diferente de todos os animais, nós temos duas mortes. A morte biológica e aquela morte do não vale a pena viver. Para que eu tenho vida para viver isso? Não, prefiro morrer. Né? Então, Pedro, eu acho que nós tivemos, e eu te respondo junto sobre essa resposta, eu te dou também junto com um grande amigo meu, que eu sei que você sabe quem é, que é o Luc Ferry. Estava falando com ele agora, meia hora atrás, aliás, sobre assuntos conexos a que estamos conversando, o filósofo francês Luc Ferry. A gente não morre mais por uma guerra. A gente não morre mais por uma revolução. Por exemplo, nós mais velhos, não você que é mais menininho, mas enfim, eu vou pegar um outro caminho. Eu atendi muitas pessoas, filhos ou filhas de pessoas que tiveram uma posição política muito, muito forte na época da Revolução, que lutaram muito contra o regime ditatorial que nós nos metemos. Eram pessoas que, para mim, eu admirava. E me assustei, Pedro, da primeira vez que eu vi uma dessas, que era uma pessoa filha de alguém muito conhecido, que sofreu muito, foi expulsa do país, foi exilada e tal. Essa pessoa dizia: minha mãe foi horrível. Como é que ela fez uma coisa dessa? Ela me abandonou. E no primeiro momento, eu quase caí fora. Eu tive dificuldade minha vontade é dizer como sua mãe é o máximo, né? Mas enfim, eu soube me conter talvez, não muito, mas soube me conter. E eu e se a gente olhar a geração de hoje, duvido que os seus filhos iriam para a rua expondo a própria vida como a geração 68 fez. Não é mais pelo que uma pessoa se sacrificaria no Brasil, no mundo ocidental. Não estou falando, evidentemente, do mundo oriental. Então, eu acho que o Luc, que fala isso em um dos livros dele, a gente não morre mais, Luc Ferry, a gente não morre mais por guerra, por revolução, nem por religião, mundo ocidental. Então, há uma certa ideia de um narcisismo profundo que a gente não tem mais limite, porque o limite é aquilo pelo qual eu morro. E eu acho que existe um limite. A gente não morre mais por essas grandes razões, mas a gente morre por um filho. A gente morre por uma pessoa próxima. A gente doa um pedaço do fígado, a gente doa um pedaço da medula, a gente doa um rim. Aí você pode dizer, mas isso é normal, sempre foi assim. Assim nada. Vai ver o Rousseau, que escreveu o Tratado de Educação, o que ele fez com os filhos dele. Vai ver Diderot com os filhos dele. Eu acho que existe Eu acho que nós não estamos perdidos. Existe um novo amor. É título também de um livro do Luc Ferry, A Revolução do Amor.
Aliás, nós ficamos muito amigos por caminhos diferentes, vamos à mesma conclusão, que existe uma nova transcendência, que essa transcendência é um novo amor e que as pessoas têm sim um limite. Só que esse novo amor tem um problema, e não é explicável. O amor é um amor sem intermediários. O amor de hoje não é um amor que se explique por terceira causa. Eu estou com você pela herança, pelos filhos, pela família, porque eu sou religioso, por sei lá o que. É um amor direto, mas eu acho que ele é a nova transcendência, esse amor, e dá uma forma de se relacionar socialmente de maneira distinta, não mais em relação a grandes ideias, mas nos virais sensibilidades. Para ser mais claro, sei que muita coisa falando não está tão claro. Eu sei, mas eu não estou conseguindo. Talvez eu vou melhorar. Jorge, você em algum momento vê a tecnologia reconstruindo essas pontes que ela explodiu? A gente, de uma certa maneira, ou se verticalizando de novo, ou que eu acho muito difícil, ou nos adaptando todos a uma nova horizontalidade. Enfim, eu diria, de outra maneira, você está pessimista ou otimista em relação ao nosso futuro? Cora, começo diretamente sobre a sua pergunta fundamental, otimista ou pessimista. Tem uma frase que eu gosto muito, entre outras, de Jacques Lacan, que é o seguinte: uma análise que não levou a pessoa ao entusiasmo não serviu para grande coisa. E o entusiasmo ou otimismo, estou me permitindo equivaler os dois termos, é uma aposta sem garantia. A palavra entusiasmo, que tem na base os deuses, quer dizer, em nome dos deuses, não é o Deus provedor da religião católica, por exemplo, que está olhando para você. São os deuses que não estão olhando para você, que estão se lixando para você, estão na festa deles lá no Olimpo. É você que faz um apelo em nome deles, né? É você que tem entusiasmo, mas entusiasmo é uma ação sem garantia. E o que eu acho muito interessante, que a gente redescobre numa análise, é que quando a gente perde o peso nas nossas identificações que carrega a vida inteira, a gente só consegue perder esses pesos se a gente poder suportar uma ação sem garantia, um entusiasmo, um otimismo. Seria o ponto primeiro. O ponto segundo, eu gostaria de falar, de te responder sobre o efeito da revolução tecnológica. Eu acho que o brasileiro, se comparar com os franceses, por exemplo, com o francês, nós somos menos tradicionais, mais aventureiros, como diria Sérgio Barros de Holanda, em Raízes do Brasil. E eu me lembro que, no final dos anos 90, um amigo, eu acho que foi o Jacques Miller, me pediu para fechar o Congresso Mundial de Psicanálise falando sobre a globalização, falando sobre um adornamento da psicanálise frente ao novo mundo que estava surgindo. E eu fiz esse adornamento. Eu, quando terminei, eu achei muita graça que ele falou assim, falou para o público, né? Falou assim: acho muito interessante essa ideia do George Forbes da globalização. Não sei se ele tem razão que a gente vai ter uma globalização. Eu falei: olha, isso não é uma pequena ideia minha, não, viu? Gostaria talvez que fosse, mas não é uma pequena ideia, é só uma constatação que o mundo não tem mais nada a ver com o mundo anterior e que a gente tem que correr um pouco atrás disso daí. Então, isso eu diria sobre o efeito da revolução tecnológica. Acho que é claro, acho que nós não podemos escapar. Ele estabelece novos tipos de relação, tira a verticalidade, aumenta a responsabilidade de cada um, diminui a disciplina, enfim, pontos que a gente já tocou um pouquinho nessa nossa conversa. Agora, num terceiro ponto, eu queria quase aparentemente contradizer o meu segundo ponto. Eu vejo, Cora, as pessoas culpando a tecnologia, coisas tipo assim:
Meu filho, eu mesmo não consigo largar o telefone celular 1 minuto. A tecnologia está me deixando sem memória, sem desejo, sem vontade. Perdi meus amigos porque agora prefiro ficar no jogo em casa. Meu filho não sai da frente do computador do jogo nem um segundo. Eu sempre comparo com o gordo que vai em restaurante que tem buffet, então que tem assim o porco, a galinha, o peixe, né, a maionese, sei lá mais o quê. Eu acho que, por uma razão diplomática, o gordo precisa comer de tudo para a galinha não ficar triste de não ter sido comida, só o porco foi comido. Então, olha os gordos, com todo respeito aos gordos, eu mesmo estou me sentindo próprio, mas se você olha um prato de um gordo, inevitavelmente é prato de gordo. O prato de gordo tem muito mais coisa do que o prato do magro, pombas. Eles fazem isso com a tecnologia. A tecnologia é culpada de você ficar o dia inteiro em casa no computador? Ah, não. Não. Quer dizer, não, eu acho isso. Você está vendo que eu estou me entusiasmando. Mas eu acho inacreditável que a gente culpe a tecnologia. A tecnologia não escolhe se quer te estressar ou não te estressar. Eu me lembro do professor que eu tive na USP que dizia assim: a ciência se justifica no método científico. A aplicação da ciência jamais é científica. Eu faço a bomba atômica cientificamente, mas se eu lanço a bomba atômica, não é você. Ninguém mandou cientificamente jogar a bomba atômica em Hiroshima. Não é uma desculpa científica, né? E eu vejo a mesma coisa com a tecnologia. A tecnologia, um avanço da ciência, sem dúvida nenhuma e tal. Agora, ela vai nos adoecer? A tecnologia, não. Nós vamos adoecer se a utilizarmos de uma forma doentia. Mas eu não tiraria a responsabilidade do sujeito de jeito nenhum. Essa nossa conversa, Jorge, eu estava tendo uma conversa hoje sobre política, não tinha absolutamente nada a ver, mas é uma conversa na qual eu me vejo participando com cada vez mais frequência e tem sempre o mesmo modelo similar. Conversa multigeracional que envolve pessoas que vão de 80 anos de idade até 20 e tanto, 30 e poucos. Eu tenho 47. Quer dizer, eu estou meio que no meio do caminho entre esses dois conjuntos. Era uma conversa sobre o lançamento da candidatura da Simone Tebet e da Marta Gabrilli, que aconteceu, hoje a gente está gravando quarta-feira, foi ontem, na terça-feira, esse lançamento, e alguns dos octogenários presentes, septuagenários presentes, fizeram comentários do tipo: duas moças tão bonitas, que deixaram a turma de 30 e poucos absolutamente ofendidas. Isso é machismo, isso é uma maneira antiga de ver o mundo, isso é uma maneira... As pessoas bem mais velhas presentes na conversa reagiram de: vocês estão sendo politicamente corretos, isso aqui é uma chapa de mulheres, como que vocês podem dizer de um grupo de homens que topou que a candidata a presidente e a vice sejam mulheres, possam ser machistas, tudo mais. E a maneira como observo cada vez mais esse tipo de conversa, que poderiam ser conversas não envolvendo a questão do machismo, mas envolvendo a questão da homofobia, envolvendo a questão do racismo, envolvendo a questão... A maneira como eu vejo essas conversas cada vez mais são dois conjuntos de pessoas que são absolutamente incapazes de compreender como uma e outra veem o mundo. Essa é uma conversa impossível. E que é absolutamente insolúvel. E, no entanto, por conta da longevidade que a ciência nos trouxe, conviveremos cada vez mais em ambientes multigeracionais. É cada vez mais comum ver os bisavós e os bisnetos adolescentes convivendo. E isso me dá uma baita de uma angústia, porque eu começo a enxergar todo diálogo como um diálogo em que, quando existe essa estrutura multigeracional, que envolve uma quantidade imensa de atrito.
É quase como se o diálogo se tornasse impossível. E você fazendo essa descrição toda, você parece estar descrevendo de uma forma completamente distinta exatamente aquilo do que eu estou falando agora. O problema é que os octogenários não... Eles passaram 60 anos da vida deles, eles já eram velhos quando o mundo mudou, de certa forma. Eles não serão outra coisa. E eles também, até porque você vai envelhecendo, vai ficando mais cabeça dura, também não querem ser outra coisa, né? E muitos deles viveram os anos 60, se sentiram rebeldes e tudo mais, se sentem, de certa forma, jovens, tal. São pessoas que usam calça jeans e camiseta, né? Não são a ideia que você tinha do velho. E os jovens têm completa razão, tá? Porque existe uma estrutura de opressão de certos grupos dentro da sociedade que, se você não quebrar meio que na força, não vai ser quebrado nunca. E hoje meio que existem as ferramentas para você quebrar. É isso que vai ser, durante um tempo, esse atrito constante? Pedro, Esse diálogo impossível? Eu acho que nós estamos lidando muito mal, estou insistindo um pouquinho desde o início da nossa conversa, muito mal com a revolução pela qual a gente está passando, que fez com que a gente se transformássemos em pessoas desbussoladas. Eu acho que todos nós estamos desbussolados. E quero fazer 2 comentários, então, para a sua questão, que toca a todos nós, essa parcialidade, essa violência das opiniões, essa falta de convivência dos contrários pelos quais a gente está passando. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós estamos importando dos Estados Unidos o pior dos Estados Unidos. Eu sei que você, Pedro, adora os Estados Unidos. Eu sei que você estudou em Stanford. Eu fiz um pequeno estágio na UCSF, na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Em Stanford, conheci oh, meu Deus, o prêmio Nobel, que foi 2 vezes prêmio Nobel de... Bom, não importa, agora me fugiu a cabeça. Então, com todo respeito aos Estados Unidos, eu acho que nós estamos importando certos elementos politicamente corretos que são politicamente doentios e que, de repente, passam a se manifestar como a verdade revelada do mundo, como se eles tivessem um mundo sem preconceito. A ideia é assim: agora eu sei o que é um mundo sem preconceito. Agora eu sei que falar de uma mulher como você está bonita hoje, ou abrir a porta para uma mulher, é uma coisa machista, antiga, cavalheirismo é babaca, é a dominação do homem sobre a mulher e o raio que o parto. Bom, a maioria das mulheres diria que não concorda com isso, não, mas enfim. O que eu vejo no ar que é muito perigoso é pensar que agora nós chegamos no conceito, que a espécie humana tem que ser assim. E o que estamos esquecendo é que todo conceito se baseia a partir de um preconceito. Quando você gera uma nova coisa, você está gerando um novo preconceito, você derruba o anterior. Você me falou, eles não vão mudar mais. Não, porque todo novo conceito se contrapõe ao anterior. Quem resumiu isso, a meu ver, muito bem, foi o Schumpeter, o economista Schumpeter, quando diz da destruição criativa ou da criação destrutiva. Não é só quando eu tenho um novo telefone, sei lá, quando eu tenho o iPhone 13, eu acabei com o iPhone 11, 10, 9, 8 e tal. Então você cria uma nova coisa e destrói a anterior. Não é só objetos que acontece isso. Quando você cria a multiplicidade, por exemplo, dos gêneros, você destrói a família tradicional mineira. E você destrói o velho, que você acabou de falar. Até o cara era maneirinho, estava lá de camiseta, calça jeans e tal.
que é uma forma preconceituosa de ter um preconceito sobre o outro. Então, tudo que eu abordei a partir da sua singela pergunta, que é complexo de Édipo, mostra que não existe nenhuma base estável que eu possa dizer agora eu tenho a verdade. O máximo de verdade que eu chego é uma verdade mentirosa, é uma verdade incompleta, é uma verdade provisória. O homem não tem verdades completas. Por isso que a gente tem avanço na ciência. Senão a gente estaria com um tacape na mão dizendo: seu tacape é bonito, o seu tacape é formidável. Quer dizer, a nossa insatisfação nos leva a todas as coisas que a gente está fazendo, do meu ponto de vista. Então, a primeira coisa que eu diria é essa importação do lado errado dos Estados Unidos está fazendo a Europa sofrer e está fazendo o Brasil sofrer por uma simplificação muito reducionista em relação ao que é um ser humano. É a visão que eu tenho e eu ouso dizer que é a visão da psicanálise, vai bem além de mim. Segunda coisa, você diz... Então, a primeira coisa é um conceito, uma verdade se põe sobre a anterior e não existe uma forma exata ou corretíssima de ser. Isso não quer dizer que, evidentemente, você acha melhor viver da forma. É claro que a participação, tudo evidente, mas existe uma flexibilidade, a meu ver, que tem que ser mantida e não essa radicalização que a gente está vivendo. Segundo aspecto que eu vejo é o seguinte: Pedro, nós horizontalizamos o mundo. Quando eu falei sobre horizontalização, eu descrevi como a perda de padrões únicos. Nós temos multiplicidade de padrões. Filho de cientista como você é, e sobrinho adotivo do Newton da Costa, né, com quem eu trabalhei anos, mais de 10 anos, né, o maior lógico do mundo, quiçá, a verdade é um construto lógico, a verdade não é um fato em si, a verdade é um construto lógico. Quando você tinha um mundo verticalmente orientado, você tinha o padrão aristotélico das leis básicas do que como é que se faz uma verdade, o princípio da identidade da contradição ter sido excluído. Você deve ter ouvido o Newton falar isso mais ou menos 1.500.000 vezes, né? Para um mundo onde você tem multiplicidade de verdades, a própria lógica dele, a lógica paraconsistente, é uma outra forma do fazer verdadeiro que não é um fazer aristotélico, né? Eu sei que eu estou avançando, mas, gente, eu estou conversando com o Pedro de pessoas comuns a nós, né, da nossa intimidade amigável e de um brilhantismo muito grande teórico-científico. Então, o que eu quero dizer é que o mundo horizontal escancara o fato de haver diversas verdades. Quando você tem diversas verdades, você não tem mais o convencimento, porque você tem verdades equivalentes. Era o que você estava falando. Eu tenho verdades equivalentes. A verdade equivalente, isso já foi visto, já foi mencionado, ao menos por Hegel, há tempos atrás. Eu gosto muito do termo que é: nós estamos no mundo da questão trágica. A questão trágica é aquela que você tem direito de cidadania a respostas diferentes. E o exemplo paradigmático é a peça, igualmente, de Sófocles, não só Édipo Rei, já citado na nossa conversa, mas Antígona, a filha do Édipo Rei. E Antígona, abrevio a história para quem não conhece, mas, enfim, Antígona é irmã de um homem chamado Polinices, que entrou em luta com outro irmão dos dois, e o Polinices morreu. Só que como ele atacou Tebas, o novo imperador mandou deixá-lo insepulto aos abutres, na razão do Estado. E como ele morreu, a irmã dele, Antígona, quis enterrá-lo na razão da família, do amor, na razão dos deuses. Quem tem razão? Essa peça tem quase 3.000 anos. Quem tem razão? Antígona ou Creonte?
os dois. Então, Pedro, eu acho que mais que nunca, nesse momento, nós vamos viver razões trágicas, nós vamos conviver com posições igualmente cidadãs, com direito de cidadania, com legitimidade de cidadania, e, no entanto, diferente uma das outras. Por isso que agora há pouco eu falei que a política do consenso não necessariamente será a principal política da pós-modernidade, da globalização de Terra 2. Acho que não. Porque nós vamos ter que dar um tratamento diferente e habituar as pessoas a saber que as verdades... que se eu admito a cidadania da verdade de alguém que pensa o contrário de mim, eu vou ficar sabendo que minha verdade também não é toda e que a dele pode ter tanto razão de existir quanto a minha. Nós estamos preparados a viver num mundo assim? Nós sabemos fazer política desse mundo assim? Ainda não, do meu ponto de vista. Agora, você quer fazer a última pergunta? Eu só queria constatar que eu concordo muito com o Jorge e que eu acho que um primeiro passo no sentido, não vou dizer da harmonia universal, mas da não discórdia que nós estamos vivendo, seria as pessoas pararem de usar imperativo, porque isso está me enchendo o saco na rede. Melhore, aprenda, estude. Olha, vamos tentar abolir o imperativo e eu acho que o mundo já vai dar um grande passo em relação à harmonia. Mas, Jorge, olha, eu queria te agradecer muitíssimo. Esse papo foi maravilhoso e Que bom. Eu concordo muito, muito com você. Muito. Que bom, obrigado. Também achei muito bom. E sou fã de vocês dois. Jorge, eu te agradeço também, como a Cora, pela conversa. Acho que foi super instigante. E você usa muito o termo desbussolados, né? Eu acho que você ajuda também a reconstruir a bússola da qual a gente está precisando, sabe? É isso mesmo. Então, muito obrigado. Que bom, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, adorei essa participação.